Êxodo capítulo 23, versículo de número 8, a Bíblia diz: também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Outro texto, Deuteronômio, capítulo de número 16 e o versículo de número 9, que nós também já mencionamos, capítulo 16 e o versículo de número 19, 19, diz o texto sagrado: não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. O primeiro questionamento que nós levantamos é a respeito de que tipo de presente o texto está tratando. Porventura, nós poderíamos recusar algum tipo de presente quando alguém quer nos presentear? Ora, claro que não, meus irmãos. Então, este presente do qual há uma proibição dentro da Bíblia a respeito dele, ele tem um propósito específico. Este presente de Êxodo capítulo 23 e o capítulo 23, o versículo número 9, ele está bem explicadinho aqui em Deuteronômio capítulo 16 e o versículo de número 19. E aqui nós temos uma das regras da hermenêutica bíblica, que Bíblia explica a própria Bíblia, ou a Bíblia interpreta a própria Bíblia, ou Escritura é intérprete da própria Escritura. Então nós vamos perceber em Deuteronômio capítulo 16 e o versículo 19, que diz que você não deve torcer o juízo, e também você não deve fazer acepção de pessoa, e nem tomará suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Então, esse tipo de presente é aquele que tem o propósito de subornar a pessoa para que ela mude o seu comportamento, para que ela mude a sua atitude, para que ela mude a sua forma de analisar uma situação, para que ela não fique mais imparcial, tá bom? Então, aquele que recebe esse tipo de presente, ele tende a ficar preso, então, naquela pessoa que o presenteou. E dessa forma, ele então, quando tiver que repreender, ele não o fará. E o juízo vai sair pervertido. Então, tomemos muito cuidado com esse tipo de presente. Agora, irmãos, esse presente, ele pode ser bem ali aquele específico, físico, que chega até nós, mas também pode ser em forma de elogio, pode ser em favor, na verdade, tipo de favor que são feitos. Depois você vai ficar preso a situações, a pessoas. Então, tomemos cuidado com esse tipo de presente que nós estamos recebendo. Nós não podemos ser subornados, nós não podemos perder a visão, nós não podemos perder o juízo, nós não podemos nos desviar daquilo que Deus tem nos dado para fazer. A palavra de Deus, ela tem que ser vivida, a palavra de Deus, ela tem que ser cumprida. E ela não pode ser jamais substituída por nada nessa terra. Então não pode haver presentes para cada um de nós aí, ao ponto deste presente se tornar um suborno. Então, os juízes daquela época, eles eram então orientados a tomar esse cuidado. O texto de Provérbios, que também nós já lemos com os irmãos, Provérbios, capítulo de número 17, vamos relembrar, né? Provérbios, capítulo 17, e o versículo de número 23,
Está escrito o seguinte: o ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. Quantos estão querendo ter um resultado positivo a seu favor? E ele o fará por meio de presentes. Ele tem condições de tal coisa, então tem que se tomar cuidado com isto. Então nós levamos para a pergunta que fizemos para os irmãos: qual foi o personagem bíblico que ele, num princípio, ele havia recusado uma casa cheia de ouro para não perverter o juízo, para não transgredir o mandamento do Senhor? Aí nós vamos então para o livro de Números, porque este aqui, tá bom? Este aqui chama-se Balaão. Balaão no capítulo 22, e o versículo de número 18. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou coisa grande. Olha a posição de Balaão aqui. Olha o posicionamento dele. Não adianta me chamar para amaldiçoar aquele povo, porque é um povo abençoado, e Deus não quer que eu vá ter com vocês para esta finalidade. E ele ali naquele primeiro momento vai dizer para os mensageiros de Balaque: ainda que ele me desse a casa cheia de ouro e de prata, eu não faria. Agora, pois, rogo-vos que também fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Então, num primeiro momento, ele recusou, ele não aceitou. Deus já havia dito para ele: aquele povo é abençoado e você não vai com eles lá para amaldiçoá-los, porque é um povo bendito. E então, na primeira vez que os servos de Balaque chegam, esta foi a resposta de Balaão para eles: não irei, porque Deus tem aquele povo como bendito e não maldito. E aqueles servos retornam para o rei e falam essa mensagem para o rei. Então o rei fala: retorna lá e leva para eles, verso de número 15. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles. Olha a estratégia, meus irmãos. Nós ontem falamos aqui a respeito da perversão do povo de Deus, que o povo de Deus, ele é um povo abençoado e ninguém pode revogar isto. Agora, olha a estratégia do inferno. Este aqui agora, ele volta para Balaão, mas manda para Balaão mais príncipes e mais honrados do que aqueles. E aí, para mexer com o quê? Para mexer no orgulho, para mexer na soberba de Balaão. Balaão era um homem até então de posicionamento firme, estava ali determinado a obedecer à palavra de Deus, a mensagem que recebera de Deus. Mas agora, Balaque muda a estratégia. É assim que o inferno sempre vai fazer. Você tem sido firme na presença de Deus? Cuidado com aquele provérbio. Cuidado com aquele provérbio que diz que todos os homens na terra têm o seu preço. Você já ouviu isso? Qual que é o nosso preço? Qual que é o teu preço? Irmãos, o nosso preço é aquele que foi lá na cruz do Calvário. Viu? Um alto preço que foi pago pela nossa alma, o sangue de Jesus Cristo que foi vertido naquela cruz para a remissão dos nossos pecados, para pagar o preço do nosso resgate e nos garantir a reconciliação com Deus. O que vale mais do que aquilo? O que é que vale mais do que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Uma casa cheia de ouro, de prata? Pessoas honradas que vêm ter conosco?
Então, cada um, o diabo sabe como agir na vida. Ele quer mexer no orgulho, ele quer mexer na soberba, ele quer mexer na concupiscência. Vamos estar cuidadosos com isso, vamos estar vigilantes com as coisas terrenas. De repente se fala, eu não sou de viver na prostituição, eu já abandonei a fornicação, eu já abandonei as coisas mundanas. Mas será que o coração é realmente reto para com Deus? Aí Balaque manda mais príncipes e mais honrados do que aqueles que vieram ter com Balaão. E Balaão, então, olha só a mensagem para Balaão: porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Olha só o presente que vem para Balaão. E daí Balaão vai dizer isso aqui: ainda que me desse a casa cheia de ouro e de prata, eu não ia transgredir o mandado do Senhor. Porém, olha o que ele faz: fica comigo mais esta noite que eu vou falar com o Senhor a respeito disto. Ora, já não havia uma primeira mensagem de Deus que não era para transgredir, que não era para ir? Mas agora vem homens mais honrados, agora vem mais presentes. O que aconteceu com aquele posicionamento? O que aconteceu com aquela visão que teve de Deus? Com aquela revelação maravilhosa de que Deus havia entregado a ele? Agora ele já está balançando. É isso que o diabo está observando. A pessoa deu aquela balançada, deu aquela inclinada para tal coisa. Bem, aí está o teu problema, aí está a tua fragilidade. É aí que ele vai agir, ele vai trabalhar. De repente, meus queridos irmãos, o presente que de repente esteja cegando a nossa visão, atrapalhando a nossa visão de Deus, talvez não seja uma casa cheia de ouro e de prata. Talvez seja coisas mais insignificantes. E mesmo assim, nós estamos nos desviando do propósito de Deus, desobedecendo a palavra do Senhor por coisinhas que mexem com o nosso orgulho, que mexem com a nossa soberba. Que isso? A coisa do velho homem que está dentro de nós. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com as oportunidades que aparecem diante de você. Porque essas oportunidades podem ser maravilhosas, extraordinárias, mas saiba, é de Deus. Veio de Deus para você. Se não veio de Deus, pode ser uma casa cheia de ouro e de prata. Joga isso fora. Não vai ser de bem para você, não vai ser para a tua saúde espiritual, vai ser para a tua desgraça. Eu me lembro aqui agora da oportunidade da conversa de Abraão com o seu sobrinho Ló, em que ele disse para Ló: olha, não dá para a gente ficar mais juntos aqui, a terra está pequena para nós, esgotou a terra, secou, não dá para o nosso gado mais. Faça o seguinte, vamos nos separar. Eu dou a oportunidade para você escolher a direção que quer tomar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se escolheres a esquerda, eu vou para a direita. Então Ló, diz o texto bíblico, que levanta os olhos e olha para as campinas do Jordão, verdejante, como o jardim de Deus, para criadores de gado, como eles eram. Ora, aquele era o lugar mais extraordinário que tinha. Mas Abraão também não estava olhando lá? Sim, Abraão também estava enxergando aquilo, mas a oportunidade foi dada para Ló. E Ló então olha para aquilo, encheu seus olhos, e eu escolho as campinas lá do Jordão. Pois bem, as campinas lá daquela região. Aí Abraão vai dizer: pois bem, vá, encheu os olhos. Cuidado com aquilo que te enche os olhos. Cuidado com aquilo que num primeiro momento parece extraordinário. Vai consultar Deus, vai conversar com Deus, mas quando Deus responder, obedeça a voz de Deus. Vai orar a Deus pedindo uma direção. Aí Deus dá aquela direção da qual você não esperava que desse, não é verdade? Então por que foi orar? Para que foi pedir direção para Deus? Por que perdeu tempo consultando a Deus?
sendo que já existia no coração algo já colocado e gostaria que Deus respondesse para você do jeito que estava no teu coração, não precisa buscar não precisa orar, vá fazer de uma vez. Então tome cuidado, quando orar ao Senhor por algo, receba a mensagem de Deus e obedeça a Deus. Obedeça a voz do Senhor. Cuidado com os presentes que este mundo está oferecendo. Cuidado com os presentinhos disfarçados que estão aparecendo. Cuidado com as carruagens que Satanás tem colocado na tua frente e você está subindo na carruagem dele. Olha a história desse homem aqui. Tinha primeiro a palavra, firmou que não ia, mas quando vem príncipes mais honrados, agora mexe com o seu coraçãozinho, né? Mexe com a sua... Oh, como que eu sou importante. Fica comigo aqui, eu vou consultar a Deus. Pois é, irmãos. E aqui foi a desgraça desse homem. Tinha a visão de Deus. Deus falava com ele, falava com ele. Os outros homens reconheciam que quem ele abençoava era abençoado e quem ele amaldiçoava era amaldiçoado. Os homens reconheciam isso? Reconheciam. Era um homem de posição, era um homem honrado. Mas até quando? Até que a visão seja pervertida, até que seja subornado, até que seja comprado. A palavra de Deus para nós nesta manhã é de alerta. A palavra de Deus para nós é de despertamento. Vigie. Tome cuidado, viu? Tome cuidado, vá buscar o Senhor, mas vai buscar o Senhor pronto para obedecer quando receberes a resposta. E daí eu vou encerrar aqui com vocês no livro de 1 Samuel, capítulo de número 8, esse texto aqui nos diz: porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Quem são esses aqui? Os filhos de Samuel. Os filhos de Samuel não andaram conforme o pai andou. Perverteram o juízo por causa de quê? Por causa de presentes, por causa de coisas terrenas, por conta de coisas materiais. Irmãos, vamos valorizar o que é de Deus. Vamos valorizar o que Deus tem nos dado. O que é que Deus tem te dado hoje? Qual que é o presente de Deus para você hoje? Parece, diante das outras coisas insignificantes, mas é o melhor. Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Cuidado com os presentes terrenos. Cuidado com as vaidades terrenas. Viu? Lembre-se do hino da harpa que cantamos? Cuidado, passarinhos, belas flores estão querendo me encantar. Mas aquele que é fiel ao Senhor está contemplando o seu lar. Cuidado, lembre-se de Moisés. Moisés era príncipe de Faraó, príncipe ali herdar aquele trono, mas ele preferiu sofrer com seus irmãos, viu? A transgredir, a ficar contrário à vontade de Deus. Foi fugido para Midian, foi ser pastor de ovelha. Deixou de ser príncipe, mas permaneceu na presença de Deus, não largou de Deus. Esse é o desafio que nós temos. Constantemente, a nossa fé está sendo desafiada de várias formas, de várias maneiras, mas que nós venhamos permanecer firmes na presença de Deus e com o maior presente que nós temos, a palavra de Deus. Viu? Saúde para nós, prosperidade, riqueza maior do que esta não existe. Não troque a tua fidelidade, a tua santidade, a tua comunhão com Deus por nada desta terra. Fecha os teus olhos para as coisas terrenas e que os teus olhos estejam abertos para Deus. Não deixe que os presentes deste mundo venham cegar a tua vista. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém.